Oi, gente. Essa semana o tema da nossa unidade é tecnologia. Quando essa aula é dada em sala, ela tem brincadeiras, jogos, e eu tentei trazer isso para cá, né, para os slides. Então, à medida que vocês forem assistindo o vídeo, vão ter algumas perguntinhas, e aí vocês podem ir, participando daí da casa de vocês, né? A ideia inicial dessa aula, bom, a gente perpassar de uma forma geral pela tecnologia, a história dela, as partes positivas e negativas da internet. Basicamente é isso que a gente vai falar. Então vamos lá, né? Vou contar uma breve história sobre a tecnologia. À medida que eu for contando a história, vai ter um slide com um pedacinho da história, e o slide seguinte vai ser uma pergunta relativa à história que eu acabei de contar. Então vamos lá. É, Computar significa calcular. A primeira calculadora de verdade foi criada em 1642 por um filósofo e matemático francês chamado Blaise Pascal. Então, em 1642, faz tipo, bastante tempo. Foi, sei lá, 140 anos depois que os europeus chegaram, né, à América. O primeiro computador foi criado em 1946, 300 anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí veio muito uma necessidade, né, da época, nos Estados Unidos, por John Eck e John Maclay. Ele foi o primeiro computador digital eletrônico programável de uso geral criado. Então, com base nesse textinho, primeira pergunta. O primeiro computador foi criado em que ano? Tan, 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 tan. 1946. Primeiro computador, não, primeira calculadora, né? 101. O computador realiza operações aritméticas e lógicas em zeros e bits. Essas operações também são codificadas por zeros e uns. Resultado: podemos ter, e é o que temos, programas descritos por sequências de bits. Curiosidade: durante a Segunda Guerra Mundial, existia uma equipe de 80 mulheres na Universidade da Pensilvânia, cuja função era calcular manualmente as equações diferenciais necessárias para os cálculos de balística. O exército chamava as funções dessas pessoas de computadores. Então, qual era a função delas? Qual era a profissão? Ah, elas são computadores. Pessoas que computam, né? Que calculam. É, As operações codificadas por zeros e uns são chamadas de código Morse, tabs, bits, códigos de barra. Essa daí também estava no textinho. Bits, letra C. Código Morse, ele segue uma ideia parecida, né, com essas ideias do 0 e 1, os batidinhas, né, os espaços, as bolinhas. E o código de barras também é exatamente isso, né? Código de barras são várias barrinhas, algumas pretas e outras brancas. As pretas são as barrinhas preenchidas, como se fossem uns. E as brancas são as barrinhas não preenchidas, como se fossem zeros. Então, basicamente é a mesma coisa. As primeiras máquinas eram projetadas para automatizar cálculos aritméticos. Com o avanço matemático e tecnológico, máquinas mais poderosas foram criadas. No século XVII, surgiram as máquinas com cálculos pré-definidos. A imagem acima representa uma máquina que recebeu o nome de Pascaline, máquina de somar e subtrair elaborada por Pascal no século XVII. Então, essa máquina, ela era uma calculadora, só que ela ainda era muito primitiva e ela só conseguia fazer cálculos com números, né, com algoritmos que estavam pré-definidos dentro dela. Então, se você perguntasse entre aspas, né, tentasse calcular alguma coisa ali com ela que não tivesse já sido pré-estabelecido, ela não iria conseguir calcular. A máquina elaborada por Pascal no século XVII recebeu o nome de Pasquini, Pascaline, Pascal ou Páscoa? Essa também estava no texto. Pascaline. Muito bem. No século XIX surgiu a máquina que dava para programar como calcular. Então, a partir de agora, eu já consigo programar as coisas, não definir cálculos que aquela calculadora sabia fazer, né? Inspirada na máquina de tear programável. Parece aí uma máquina de fazer tecidos, né? Essa máquina foi criada com o intuito de permitir o cálculo diferencial, que era o que as pessoas antes calculavam manualmente. A imagem acima representa um calculador diferencial de Charles Babbage, criado no século XIX.
A máquina que surgiu no século XIX, que dava para programar, foi inspirada em que máquina? De tear programável, de tingir tecidos, de prensa marcado, de filtragem. Letra A, de tear programável. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o primeiro computador digital eletrônico programável de uso geral e Turing completo. A imagem acima representa o ENIAC, criado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era muito grande. Gente, era do tamanho de uma sala bem grande, e isso era um computador só, né? Hoje a gente tem um computador pequenininho, né? Aí era gigante. Durante qual guerra surgiu o primeiro computador digital? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria ou Guerra Santa? Letra B, Segunda Guerra Mundial, né? Muito bem. O computador da Apollo, nave que foi à Lua, chamado Apollo Gindas Computer, moldou o mundo de hoje, apesar de milhões de vezes menos poderoso do que o smartphone de 2019, por exemplo. Circuitos integrados ou microchips eram essenciais para que um computador coubesse em cápsulas espaciais, em vez de volumosos computadores de tubos que existiam. Então, eles tiveram que adaptar aqueles computadores gigantes, aquelas salas, né, que a gente viu ali, para computadores pequenininhos. Então, eles fizeram isso com chips. E aí, para poder caber na nave e ir para a Lua. No início dos anos 60, a NASA e o Pentágono compraram 1 milhão de chips, levando os fabricantes a produzirem chips com uma vida útil muito maior do que as poucas horas dos primeiros protótipos. E aí a tecnologia foi avançando, né? Com relação ao computador de hoje em dia, o computador da Apollo, nave que foi à Lua, ele é mais tecnológico do que o de hoje em dia? Ele tem a mesma tecnologia, o computador que foi à Lua, né? Ele é menos tecnológico ou incomparável quanto à sua tecnologia? Então, ele é muito menos tecnológico, inclusive no texto falou muito menos do que um smartphone de 2019. Ainda mais agora, né? Onde a gente está cada vez mais com mais espaço, mais rapidez, né? Processadores melhores. Computadores modernos e smartphones sabem como lidar com inúmeras tarefas simultâneas. Hoje em dia a gente consegue abrir várias abas ao mesmo tempo, né? Já os primeiros computadores não tinham muito o que fazer. Eles estavam lá para fazer cálculos, basicamente, era só isso. Tudo isso começou a mudar com o computador Apollo, que é aquele da Lua. Era do tamanho de uma pasta e devia lidar com uma infinidade de tarefas vitais. Então, naquele computador, ele deveria controlar várias coisas: navegação daqui para a Lua, gerenciamento de oxigênio, temperatura ou dispositivos de filtragem de dióxido de carbono, para que os astronautas pudessem respirar um ar saudável. Ao contrário dos primeiros computadores, o computador Apollo não tinha o luxo do tempo, uma vez que a nave voava para a Lua. Ele também precisava ser capaz de receber comandos do piloto em tempo real. Então, os outros computadores não tinham essa necessidade de conversa, né? Conexão. Quando chegou à Lua, devido a uma grande quantidade de informações, ele reduziu automaticamente sua carga e suspendeu certas tarefas para priorizar as funções essenciais e conseguir aplanar. O computador Apollo tinha que lidar com algumas tarefas, mas uma delas não era cuidar da alimentação, gerenciar o oxigênio da nave, controlar a filtragem de CO2 da nave, gás carbônico, né? Ou gerenciar a temperatura da nave. A única coisa dessas que o computador Apollo não tinha que fazer, cuidar da alimentação. Todas as outras ele estava controlando ali para ter um sistema saudável na nave. Computadores e celulares de hoje em dia são infinitamente mais tecnológicos do que aqueles de antigamente, né? Então, hoje em dia a gente tem menores e com processadores muito melhores, né? Vamos lá, a internet, pontos positivos e negativos. Primeiro deles, a gente vai começar com as coisas negativas, né? Cybercrimes. A nossa Constituição, de 1988, ela foi criada antes da tecnologia, da internet, né? Então, não tinha nem como se prever artigos nela para crimes dessa natureza, né? Crimes na internet, porque nem existia internet. Talvez se existisse na época, eles tinham pensado em, opa, como lidar com crimes dessa natureza. Então, os primeiros crimes na internet
eles não tinham nenhuma punição, do tipo, eu não sei nem como lidar com esse mundo novo, né? E aí, hoje em dia, já tem pessoas que já têm delegacias que trabalham isso, né? Pessoas que sabem como lidar, legislações que estão sendo criadas para definir o que que é um crime cibernético ou não, como punir essas pessoas, como, ai meu Deus, ir atrás delas, né? E descobrir. Agora a gente vai falar sobre 10 tipos de fraudes que existem na internet, né? A primeira delas é fraude de cartão de crédito. Tem vários sites que a gente acaba usando o cartão de crédito virtual, coloca os dados lá, mas tem alguns sites que eles não são confiáveis e eles estão ali só para realmente roubar os dados do nosso cartão de crédito, né? Então, você vai lá, faz uma compra achando que é um site confiável, coloca o número do cartão, CVV, data de validade, de repente as pessoas que abriram aquele site têm todos esses dados e conseguem fazer compras com seu cartão, né? Roubo de senhas está associado também a esse tipo de situação ou ao fato de, por exemplo, de alguma forma alguém consegue descobrir alguma senha sua, seja porque você escreveu às vezes em um WhatsApp, por exemplo, um e-mail, e você tem uma mesma senha para várias coisas diferentes. Então, a pessoa com essa senha consegue entrar em vários lugares e aí pode fazer um estrago aí grande. Fraude amiga está muito associada a situações de sites que você considerava confiável também, ou pessoas que você considerava confiáveis e, na verdade, elas, pouco a pouco, através da internet de uma forma geral, cometem fraudes, enfim. A autofraude, ela também está ligada nisso, no sentido da gente fornecer dados nossos, e tem muito isso na internet de vazamento de dados, né? A gente fornece dados nossos e hoje em dia, com o nosso nome completo, CPF, mais algumas informações, as pessoas conseguem abrir conta, pegar empréstimo no nosso nome, então fica muito mais complicado. O phishing está associado a páginas ou sites, enfim, que eles parecem muito com sites confiáveis, eu vou mostrar num slide ali mais para frente, e na verdade não são, né? São cópias, e aí a gente pode olhar pelo nome do site, né, para ver se é realmente o que a gente está acostumado aí ou não, né? Fraude do imposto de renda tá. Normalmente, quando ela acontece, são pessoas, bandidos, se passando por órgãos do governo, Receita Federal, pedindo para você reenviar sua última declaração do imposto de renda, que tem todos os seus dados, inclusive, enfim, tudo, né, necessário para fazer, te conhecer, pedir, se passando pela Receita, dizendo que você não declarou, que está faltando alguma informação, que os seus dados não estão atualizados, e, enfim, né? Se passando por órgãos do governo, de uma forma geral. Notificações falsas nas redes sociais, tem muito de você quer um emprego que vai te pagar R$ 7.000, você trabalhando 2 horas por dia pela internet? Então, esse tipo de notificação, né? Que a gente recebe pelo WhatsApp, Instagram, Twitter, enfim, várias outras redes sociais. Fraudes no WhatsApp está associada a quando a gente tem situações de pessoas que se passam por conhecidos nossos, né? Mudei meu número, estou precisando que pague uma conta, deposite um dinheiro e tal. Ou até mesmo os bandidos mandam um boleto falso, que aí já está ali no 10º, né? Uma vez eu caí, quase caí, na verdade, num desses de boletos falsos. Eu tinha Vivo na época, né? O meu celular era Vivo. E aí, todo mês eu recebia, faz muito tempo, né? A conta pelo correio. E teve um dia que chegou a conta no valor, que era a minha conta normal, e era um valor bem baixinho, assim, R$ 50. E aí, e aí eu ia pagar, só quando eu fui pagar, eu sempre pegava e pagava pelo código de barra da conta. Quando eu fui pagar, eu vi que a impressão da conta não estava normal, ela estava meio achatada. E eu nunca leio conta, né? Eu só pego e pago. Quando eu fui ler, eu encontrei erros de português no meio da conta, uma vergonha. Informações que não estavam verdadeiras ali. Eu fiquei, gente,
Eles devem ter pegado alguma conta que eu paguei e joguei fora, tem meus dados ali, tem o valor que eu pago e colocaram na minha caixinha de correio e é isso, né, gente? A gente está factível e por isso que tem que tomar muito cuidado com as correspondências que tem nossos nomes, nossos dados, né? Fraude do plano de saúde mexe muito com pessoas que estão doentes e a gente sabe que nem sempre o atendimento do SUS ele é rápido. Então, você precisa fazer alguma cirurgia imediata, e aí se passa por um plano de saúde que às vezes nem existe, cobra um valor a mais para poder adiantar, para você poder fazer essa cirurgia, e de repente, na verdade, é tudo mentira, né? E tem muitos outros tipos de fraudes na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, cada vez mais, né? Esqueci de falar uma coisa importante. Quantas pessoas, né, em 2018, declararam que sofreram algum tipo de fraude? 12 milhões. E isso, gente, é uma subnotificação, porque tem muitas pessoas que, primeiro, não sabem para onde denunciar, ou como sabe que não vai dar em nada, já era, não consigo reaver esse dinheiro, então nem denuncia, né? E aí a gente tem a perguntinha, né? Quantos brasileiros denunciaram foram vítimas de fraude na internet em 2018? 12 milhões. Muito bem. Aqui, o que eu falei para vocês da página que se passa, né? Se você olha assim rápido, parece mesmo a página do Banco do Brasil. Mas aí você olha lá em cima, home-bb.ro.es, não é. O navegador deles, né? O navegador não. A página, não é a página deles, esqueci o nome agora. E aí a gente pode ficar de olho nesse. Se você está achando uma coisa que normalmente você compra com uma página muito barata, vai lá no domínio, lembrei. Vai lá no domínio, ver se é o domínio mesmo da página que você está acostumado, enfim, pesquisa na internet. A gente vai assistir agora um videozinho de falando sobre. Ai, meu Deus, delegacia, é aqui em Brasília, né? Delegacia de crimes que abriu. Então, vamos lá, vamos assistir. E Brasília também já conta com a Opa! Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. A meta é investigar fraudes bancárias e crimes virtuais. Computador ou pelo celular, os crimes cibernéticos são cada vez mais comuns. Entre os mais famosos estão o golpe do boleto falso, golpes por mensagem de texto e também pelo WhatsApp. E foi justamente esse aplicativo que criminosos usaram para tentar tirar dinheiro do seu Paulo, se passando pela filha dele. Nesse formato foi a primeira. Já recebi muito, tipo, que bom, fulano mandou um Pix para o senhor. E é falso. Se você abrir, é problema. Mas não só as pessoas comuns sofrem este tipo de crime. Órgãos públicos e empresas privadas também são alvos de fraudes e ataques hackers. Para investigar casos sensíveis e complexos envolvendo crimes de alta tecnologia e que podem gerar prejuízos milionários, a Polícia Federal implementou a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, que já está em operação desde o final de junho. Para detectar a atuação de organização criminosa em cima de fraude bancária e identificação de hackers e estruturas que atacam de forma cibernética no mundo virtual, tanto órgãos públicos quanto empresa privada. A ideia é tornar o ambiente virtual mais seguro e reforçar a cooperação e integração de todos os entes envolvidos. Vai haver uma simbiose entre a Polícia Federal e a iniciativa privada, tanto no ataque às organizações criminosas, tanto no ataque aos criminosos cibernéticos, quanto na defesa institucional e das empresas privadas a esses ataques. Muito bem. Então, mostrando, né, que hoje em dia a gente está começando a ter essa delegacia, é importante, como eu falei para vocês, a nossa Constituição não fala sobre isso, mas estão criando leis para respaldar e a gente saber como reagir a esse tipo de crime, né? Crime virtual. E aí, na reportagem, teve uma perguntinha. Quer dizer, falaram várias coisas e eu fiz uma perguntinha. De acordo com a reportagem, essas ações para identificar responsáveis por crimes cibernéticos têm a função de
Letra A, prender todos os bandidos. Letra B, tornar o ambiente virtual mais seguro. Letra C, acabar com todos os crimes virtuais. Ou letra D, ensinar as pessoas a como se defenderem. Resposta certa, letra B, tornar o ambiente virtual mais seguro. Não vai. O objetivo da delegacia não é prender todos os bandidos cibernéticos, não é acabar. Assim, no mundo ideal, óbvio que a gente gostaria. Mas não é o objetivo imediato, né? O objetivo imediato é tornar o ambiente mais seguro. Muito bem, vírus, né? Quando a gente pensa em vírus de uma forma geral, os vírus do computador, eles funcionam mais ou menos como os vírus do nosso corpo. Eles vão entrar ali na rede sanguínea, no organismo, né, do computador e pode causar estragos muito grandes, né? Tem um videozinho também que a gente vai assistir agora, ele é muito, muito velho, é da década de 90, mas ele vai explicar de uma forma muito superficial, mais ou menos a ideia dos vírus. Então, vamos assistir. How Stuff Works é legal saber. Um vírus pode acabar com seu computador e também causar bilhões de dólares em estragos e prejuízos nas empresas. Os vírus têm a habilidade de se multiplicar. Quando você abre um programa que está infectado, o vírus se instala na memória e começa a se movimentar. A partir daí, ele tem o poder de infectar outros programas. Quando o vírus encontra um programa não infectado, se instala ali também. Então, se você dá aquele programa a um amigo por meio de e-mail, CD ou pendrive, o computador do seu amigo pode ficar infectado também. Há vírus de programa e de e-mail. Ambos os tipos precisam de uma pessoa para ajudá-los a se espalhar. Quando você recebe uma mensagem de e-mail infectada e abre o anexo sem verificar com o programa antivírus, o vírus pode vasculhar sua agenda de contatos e se auto-enviar para eles. Você pode proteger seu computador da maioria dos vírus instalando um software antivírus e mantendo-o sempre atualizado. O How Stuff Works explica como funcionam os vírus de computador. Muito bem, então, basicamente, fez uma analogia mesmo com o vírus entrando e as formas que eles podem gerar estragos no computador, né? Falou ali de uma forma superficial. Acho que vocês entendem um pouco sobre vírus, né? Às vezes até mais do que a minha geração. E tem uma perguntinha. Um vírus de computador pode fazer 3 das opções abaixo, exceto ele pode, letra A, danificar os softwares do sistema, B, corromper dados do computador, C, destruir dados do computador, D, estragar os fios do seu computador. Então, a única coisa que ele não faz, né, não pode fazer necessariamente, não quer dizer que todos façam tudo, né, mas é estragar os fios do computador. Ele não vai danificar a parte estrutural do computador, mas pode ter acesso às suas informações. Ele pode. Tem vírus que lê tudo que está no seu computador, inclusive suas senhas, né? Se já tem senhas salvas no computador, ele consegue entrar como se fosse você, como se ele tivesse ali no seu computador, danificar documentos, danificar sistemas, então, assim, corromper dados é bem bem ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os vírus, as coisas que a gente clica. E às vezes, gente, o vírus, ele é criado para destruir. Então, assim, às vezes ele não tem nenhuma finalidade. Não é tipo, vou criar para pegar as informações. Não, às vezes o vírus foi criado apenas para fazer o mal, destruir dados, e a pessoa que criou não vai ganhar nada com isso. Então, é tomar muito cuidado com as coisas que a gente clica, os sites que a gente visita. Hoje em dia não tem tanto mais, mas antigamente CD, pendrive, disquete, né? Enfim, coisa que vocês nem conhecem. Passavam muitos vírus, né? Hoje em dia, graças a Deus, mas enfim, a gente pode passar vírus por nuvem também, então fica de olho. Perigos para crianças e adolescentes. Aí eu vou falar especificamente da pedofilia, né? Vou mostrar 2 vídeos para vocês e a gente comenta aí rapidinho o que eu queria falar especificamente da pedofilia. Vamos lá, então. Exclusivo. Aplicativos de jogos infantis estão sendo usados por pedófilos para atrair crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, uma menina de 7 anos foi uma das vítimas. O celular foi presente da avó. O acesso restrito a conteúdos infantis não impediu que uma menina de 7 anos fosse vítima de um criminoso. A mãe da criança desconfiou que havia algo errado. Comecei a notar um comportamento estranho nela. Toda vez que eu chegava perto dela, ela escondia o celular.
O contato com o pedófilo acontece durante um jogo em um aplicativo infantil. No meio da brincadeira, o criminoso usa a sala de bate-papo para convencer a criança a mandar fotos. Ele se passa por uma outra criança e acaba conseguindo seduzir e, de certa forma, até constranger essa criança a fornecer essas fotografias. A polícia já sabe que o suspeito mora em São Paulo. A investigação começou há 1 ano e tenta identificar outras vítimas. De acordo com a polícia, 20 mil fotos de pornografia infantil são postadas por semana na internet. O maior desafio dos policiais é combater a pedofilia. Existem hoje na rede mais de 1 milhão de imagens postadas por pedófilos. A criança passa os dias com medo e está sendo acompanhada por uma psicóloga. A família faz um alerta. É preciso verificar o histórico dos sites, tomar muito cuidado mesmo, estar muito perto para evitar que isso aconteça. No r7.com você vai saber outra. Bom, com relação a esse vídeo especificamente, né, é muito triste e difícil, né? Porque, por um lado, os pais ficam muito em cima e ter esse controle, às vezes, entra num nívelzinho de invasão, mas, dependendo da idade da criança, é necessário esse acompanhamento do que é visto, porque a maioria das vezes a criança não tem maldade, e para alguém mal intencionado, se passar por uma criança, que é o que a reportagem diz que muitos pedófilos fazem, né? E começarem a pedir fotos, pedir vídeos e, por exemplo, fingir que também é uma criança e mandar uma foto de uma outra criança que, inclusive, às vezes ele já pegou da mesma forma essa foto e falar, olha, tá aqui a minha foto, agora me manda a sua, e, enfim. A pornografia só existe porque existe consumo, né? E é muito triste pensar na pornografia infantil de uma forma geral. A gente vai assistir outro vídeo agora, não necessariamente. E assim, só para fechar esse vídeo especificamente, tomar muito cuidado com os sites que a gente frequenta mesmo, né? Porque as pessoas na internet, elas não têm cara, né? Elas podem se passar por quem elas quiserem. A gente vai assistir agora outro vídeo, mas agora focado em adolescência, né? É a cena de uma novela que passou, acho que foi em 2021, 2022, chamada Travessia, e tinha uma adolescente lá que começou a interagir com como se fosse uma blogueira, uma influencer jovem, é, mas na verdade não era uma influencer jovem, né? Era um pedófilo também que estava usando de programas de inteligência artificial para se passar por essa influencer que existia, mas como tinha muito material dela na internet, ele tinha muito material para poder modificar e fingir que era ela, né? Enfim, vamos assistir aqui para entender um pouquinho melhor do que se trata. Vamos lá. Oi, amiga. Como você tá? Onde é que você tá? Você já tá no Brasil? Eu vou te mostrar. Que lugar lindo é esse? Onde é que é isso? Em Paris. Em Paris? Cara, você realmente é muito viajada, hein? Que demais! E as fotos? E as fotos? Fez as fotos? Fez as fotos? Ah, eu te mandei algumas. Você viu? Aquelas que eu te E aquelas que eu te pedi? De corpo inteiro. Ah, não, então, eu vou fazer essas aí sim, eu vou fazer. Só que eu tô malhando agora, sabe? Pra ficar com um corpo bem bom, assim, pra esse teste. Opa. Então, gente, eu assisti essa novela, acompanhei o drama inteiro, né, dessa adolescente, da personagem, no caso, e foi muito triste, porque ela acreditava mesmo que era uma influencer, ela acreditava que ia abrir oportunidades para ela fazer fotos, para ela ser atriz, ser modelo, que era o que ela queria, ser atriz, eh, que iam abrir oportunidades para ela fazer testes e tal, e aí esse pedófilo pedia fotos para ela, se passava por essa influencer, e ela confiou e começou a mandar.
depois ele chantageou, foi horrível, assim. E eu fico imaginando, é uma realidade que eu não passei, né? Na minha época de adolescência, não, mal existia celular, quiçá toda essa tecnologia, né? E essas pessoas tão mal intencionadas. Então, tomem muito cuidado, gente, de verdade. Não confiem, não entrem nessa, né? Às vezes é muito cômodo, mas como eu já disse, assim, as pessoas, elas podem se passar por qualquer pessoa, né, na internet. É muito fácil você criar um perfil fake, é muito fácil você enganar e ser enganado, né? Então, tomar muito cuidado mesmo, porque a maioria das pessoas que criam esses perfis, elas criam com um intuito ruim, de fazer o mal. E assim, minha recomendação, se eu puder dar uma dica hoje, né? Não mandem nudes. Ah, mas é meu namorado. Não manda nudes. Ah, mas eu confio, eu amo. Não manda nudes. De verdade. A gente acha que a gente conhece as pessoas, mas para dar ruim, acabar, e a pessoa querer, de alguma forma, passar isso, ou até mesmo assim, a gente não tem ideia. Mas eu já ouvi relatos de amigos, de homens, né, de uma forma geral, não amigos meus, né, homens entre si, que são amigos, mostrarem fotos das suas namoradas, assim, para os outros, se gabando, exibindo como troféu, e a gente confia, né? Então, não mandem, se eu puder dar um conselho para vocês, né? Enfim. Hoje em dia existe autenticação em múltiplas etapas que atrapalha muito o processo das pessoas que querem roubar nossas senhas, nossas redes, né? Nossos e-mails. Então, se vocês puderem, no WhatsApp tem como, e no, acho que no Instagram também, e em várias outras. Procurem, né, autenticação em múltiplas etapas, porque se alguém conseguir pegar seu celular, por exemplo, vai entrar, passou por uma barreira, é como se fossem vários guardas, né? Vai ter que ter a segunda barreira, a terceira, e a chance de ter acesso às suas informações, causar estragos na sua vida é menor. Não existe almoço grátis. Eu quis colocar esse slide porque, assim, desconfiem de tudo que for muito fácil na internet. Ah, é só você curtir tantas fotos, você ganha 10 mil. É só você não sei o quê. Cuidado, gente. Jogo do tigrinho. Cuidado, 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 né? Eu escuto um podcast que conta histórias de pessoas e semana passada teve a história de uma mulher que começou assim, despretensiosamente, tipo no jogo do tigrinho, mas não era esse, enfim. E de repente ela se viu viciada, postando tudo que ela tinha. Então, assim, tá associado a muitas coisas na nossa vida. Se for muito fácil, desconfia, tá? Segurança da informação, a gente vai assistir um videozinho explicando o que que é a segurança da informação. Em seguida, vai ter uma pergunta sobre esse vídeo. Vou fazer também uns comentários depois dele, breves. Então, vamos lá, vamos assistir. Você sabe as principais diferenças entre segurança cibernética e segurança da informação? Eu sou Marcelo Nage, diretor da STW Brasil, e quero conversar com você hoje sobre esse tema. Quando nós falamos de segurança da informação, nós lembramos da tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade. E é muito comum ver as pessoas usar sinônimos como segurança de TI, segurança cibernética, cibersegurança, ou cybersecurity do inglês, né? E segurança da informação como se fossem sinônimos. Mas não é bem assim. Cada um tem a sua diferença. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Quando nós temos uma empresa, nós imaginamos que a empresa ali ela armazena determinadas informações sobre o seu business, né? Essas informações podem ser informações de registro, pode ser dados pessoais, dados de propriedade intelectual, e a gente precisa de algum lugar para armazenar isso. Isso pode ser armazenado em papel, pode ser armazenado em servidores, nas próprias estações de trabalho, em pendrive, em HDs, dispositivos móveis, IoT, enfim, uma série de equipamentos aí que podem guardar essas informações. O problema é que tudo isso precisa ser guardado em um local seguro, concorda? E além de um local seguro, ser guardado de uma forma segura.
E é exatamente isso que a segurança da informação vai fazer. Ela vai gerar um controle sobre todas essas coisas para garantir a segurança disso. Acontece que a segurança ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira maneira é a segurança física. É você garantir que o perímetro da sua empresa não vai ser invadido, é garantir que aonde você guarda essas informações está no local seguro, protegido não só de roubo, mas protegido de incêndio, protegido de água, de luz, enfim, na temperatura adequada. Isso é responsabilidade da segurança da informação. Mas nós temos também a preocupação com a cibersegurança, né? Ou a segurança cibernética propriamente dita, que é esses dados não serem acessados de maneira indevida pelo meio eletrônico, né? Através de acesso à sua rede, através de acesso aos seus equipamentos, seja de fora para dentro, né? Uma invasão pela internet, como alguém instalar algo malicioso dentro da sua empresa, né? Colocar um insider ali na sua empresa, uma pessoa infiltrada que possa instalar algum malware, ou até um desavisado que clicar no link e esse link trazer alguma coisa maliciosa através dos e-mails, né, ou as mensagens WhatsApp, SMS, os chamados phishing. Isso é responsabilidade da cibersegurança, que é um braço da segurança da informação, que vai tentar garantir ali que a sua empresa não tenha nenhuma vulnerabilidade que possa ser explorada por esse atacante. Apesar da cibersegurança ser um braço da segurança da informação, ele é um braço extremamente importante, uma vez que o atacante, né, ele vai se sentir muito mais à vontade em tentar acessar a sua empresa de maneira remota do que tentar acessar fisicamente, lá adentrar o perímetro da empresa, arriscar ali, tomar um tiro, né, ser preso, porque ele acha que por trás de um computador ele está mais seguro. Só que não é bem assim. Se você se preocupa em garantir a segurança da informação da sua empresa e você tem uma boa equipe de cibersegurança, a gente sabe que nós vamos conseguir fazer esse controle. É claro que os cybercriminosos estão muito mais à frente do que as equipes de blue team, as equipes que tentam proteger. Por isso as empresas cada vez mais precisam investir em tecnologia, investir no seu pessoal para garantir a proteção do seu ambiente e, acima de tudo, treinar os seus funcionários, não só o pessoal de TI, mas todos os funcionários, para que entendam das ameaças possíveis por esse meio tecnológico. Muito bem. Bom, quando a gente olha aí para esse vídeo, a gente vê que a segurança da informação, ela não visa apenas a segurança física, né? Mas também a segurança de uma forma geral. Proteger as informações a partir de meios seguros. Então, se as minhas informações da minha empresa estão numa nuvem, eu tenho que garantir que as informações dessa nuvem não vão ser vazadas, que essa nuvem não vai ser invadida, que esses dados não vão ser distribuídos, né? Não só dados da própria empresa, já pensou essas informações de uma empresa vazando por aí, mas dos funcionários da empresa, dos clientes da empresa. Então, tudo isso está associado à segurança da informação. E também à segurança física, né, das coisas. Então, se as minhas informações estão salvas em um pendrive, que isso seja protegido também, né? Se estão em pastas, impressas, que isso seja protegido também, que eu consiga ter acesso a essas informações caso precise, né? Enfim. Então, é para isso que a segurança da informação trabalha. E a última coisa que a gente vai falar na aula de hoje é sobre a internet das coisas. Então, a gente falou de coisas boas, né? A cibersegurança e a internet das coisas. A internet das coisas, ela está associada a tudo estar muito conectado. E hoje em dia, a gente conseguir conectar muitos dos aparelhos eletrônicos à internet. E meio que a partir daí eu consigo fazer meus aparelhos funcionarem, me conectar com eles, comandar através da internet, né? Seja por um aparelho celular, seja por comando de voz, enfim. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos e lá na plataforma tá um vídeo para vocês assistirem de um tour
de um influencer que tem uma casa que a gente chama casa inteligente, né? Tem muitas coisas conectadas na casa dele. Vocês podem ver como é que algumas delas funcionam. Então, aqui, por exemplo, hoje em dia existe uma geladeira que ela tem tipo um celular na porta, e aí você consegue meio que, entre aspas, perguntar para a geladeira o que que tem dentro, qual o prazo de validade, quando que você colocou aquela comida, o que que precisa fazer de compras, né? Essa geladeira, ela custa mais de 20 mil reais, né? Então, não é uma coisa tão simples. A gente tem escovas de dente, né? Que você pode associar a um aplicativo que você baixa no celular, e aí ele vai dizendo escove agora os molares, escove agora não sei o que, você não escovou bem atrás, não. Marina, eu sei escovar os dentes. Eu sei, gente, eu estou trazendo coisas que existem, né? Existem fogões, por exemplo, que você consegue conectar com a internet, ou fogão, e aí você consegue, por exemplo, colocar um pão de queijo ali, só que sem ligar o forno, e aí pelo celular da sua casa, meia hora antes de você chegar, você liga o forno. E aí ele vai assar para quando você chegar ele tá quentinho. Você deixa as panelas em cima da boca. Da onde você tiver, de outros lugares, não precisa estar em casa, você aciona pelo celular. Ligar a boca tal e esquentar o arroz. Então, assim, existe isso, né? É, robô aspirador. Robô aspirador que você pode programar a área da sua casa que ele vai aspirar, que ele pode passar pano também além de aspirar, que ele pode ser programado para aspirar sempre em uma determinada hora, meio que varrendo a casa, ele vai detectar objetos e vai desviar deles, então existem esses aparelhos hoje, né? Televisões smart, que são as mais acessíveis, né? Então você consegue associar vários aplicativos, streams, e até mesmo outros aparelhos eletrônicos a essa televisão. Então, por exemplo, se você tiver uma Alexa em casa, você pode associar a Alexa à televisão e aí você pede para ligar a televisão pela Alexa, por exemplo. Alexa, ligar a televisão. Alexa, aumentar o volume. Alexa, colocar no canal 10, né? Relógios smart, eles vão para além de medir a hora, de dizer a hora, medir batimento cardíaco, quantidade de passos. Às vezes, se eu tenho um problema cardíaco e eu fico usando, ele monitora o meu batimento, e aí, se tiver muito ruim, às vezes ele pode até mandar mensagem para o meu médico. Sim, isso é possível. Cafeteira inteligente, você deixa ele lá, o pó lá dentro, programado, o açúcar, enfim, e os copinhos embaixo. Você pode programar para todos os dias ela fazer café às 7 horas da manhã, e aí quando você levantar às 7h30, por exemplo, o café está quentinho, pronto, você não teve que fazer nada, ela fez tudo sozinha. Existem máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça que são inteligentes, e você pode acionar pelo celular, começar a programação de lavagem, acionar para secar, enfim. Ar-condicionado também, todo conectado com a Alexa, então você pode, Alexa, ligar o ar, Alexa, desligar o ar, você pode programar, tem alguns ar-condicionados que você programa assim, para ele detectar se no ambiente estiver, por exemplo, mais quente que 25 graus, ele vai ligar sozinho e vai resfriar o ambiente. Existem máquinas de lavar louça que são inteligentes também. Às vezes você vai colocando as coisas lá dentro e depois você só programa pelo celular para ela lavar, para ela secar. Então, a gente não tem ideia do mundo de coisas que existe, né? Isso daqui é só um pedacinho. Existe cortina inteligente, existe. Ai, meu Deus, maçaneta, porta da porta, né? Enfim, mostrei todas essas coisas porque vamos ao dever de casa. O dever de casa, depois, se vocês puderem, quiserem assistir o vídeo, né, que mostra essa casa inteligente, é bem legal. A gente fica se sentindo bem pobre. Eu gostaria de ter tudo, não consigo, mas tudo bem. O dever de casa é responder um questionário e
porque eu sou muito boazinha. As perguntas do questionário são as mesmas perguntas que a gente respondeu na aula de hoje. Então, quem prestou atenção na aula, pode voltar lá e ver as coisas que a gente conversou, consegue responder o dever de casa numa boa. E uma das perguntas do dever de casa está associada a esses aparelhos. Então, uma das perguntas do dever de casa é você dizer qual desses você mais gostou, qual desses você gostaria de ter na sua casa, por que que você gostaria de ter, né? Enfim. Então, vocês podem pesquisar também um pouco mais sobre isso e ver que a tecnologia não é só coisas ruins, né? Ela veio para facilitar muito a nossa vida e cada vez mais. Em breve, a gente vai ter aí outras aulinhas virtuais. Foi um prazer. Até mais.